o cuidado nutrametabólico das mamães. A doutora Isabela vai trazer todas as informações para nós sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto aí tão importante. Você, médico, com formação em nutrologia, então eu queria entender um pouquinho sobre o seu dia a dia, sobre essa formação e justamente sobre esse tema que você trouxe, que é tão importante, né? Esse olhar para as mães. Eu sei que você aqui recebe, né, muitos profissionais que cuidam dos bebês, mas é muito importante, por exemplo, toda mamãe antes de engravidar soube que era necessário utilizar, por exemplo, ácido fólico e uma série de outras suplementações necessárias para que esse bebê, né, cresça saudável, né, faça todo o seu desenvolvimento natural durante a barriga, para ter um parto, né, bacana e ter uma saúde legal durante a infância. Agora, depois que esse bebê nasceu, como é que fica, né? Geralmente as mamães demoram um pouquinho a cuidar, se é um período ali conturbado, né? Nasceu o bebê, de repente a atenção toda tá ali. Então hoje é interessante a gente conversar, né? Dos aspectos nutrometabólicos mesmo, que dizem respeito a como a questão da alimentação, né, a questão do metabolismo do corpo humano pode ser otimizada para que a pessoa realmente viva melhor, com mais vitalidade, com menos cansaço, né, e que esteja aí cada vez mais longe da possibilidade de ter, por exemplo, uma deficiência nutricional. A gente sabe também que esse período de transição também acarreta em várias oscilações hormonais, isso tem que ser seguido. Então, você mencionou aí no início que você queria saber um pouquinho da minha formação, né? Eu fiz um curso de especialização em nutrologia pela USP de 2 anos, e o meu TCC foi em relação aos aspectos nutrometabólicos, né? Das pessoas, em relação ao estresse também, e tenho certificação em medicina do estilo de vida. Nessa certificação, a gente entende a saúde desde um viés diferente. De repente, as pessoas buscam o médico em geral quando elas estão doentes ou para tratar a doença, né? E isso é um paradigma que está, graças a Deus, né, a meu ver, mudando. As pessoas entenderam que é possível envelhecer bem, de maneira longeva, saudável. Então, as mamães, né, essas mamães aí que assistem o teu programa, é importante, de repente, elas abrirem a perspectiva desse paradigma também, que a gente chama de paradigma salutogênico. Quer dizer, como é que eu posso cuidar do meu filho? Como é que eu posso ver ele crescer? Participar cada vez mais com mais saúde e vitalidade nas atividades do dia a dia dele. Né? Será que eu quero chegar lá, né, envelhecer bem e conhecer os meus netos e poder brincar com eles? Então, são prioridades que realmente a gente tem que começar a pensar nessa vida adulta, né, que as mamães poderiam abrir de repente uma janela de espaço mental, né, para meditar sobre isso e buscar ajuda, porque hoje, Mari, eu não sei se você sabe, mas a gente tem mais de 100 mil evidências científicas robustas em centros de investigação a nível mundial, né, que fazem investigação em relação a como gerar saúde através de medidas do estilo de vida, inclusive a casos de reversão de diabetes mellitus tipo 2, né, com segmento de protocolos de mudanças do estilo de vida. Então, isso é um paradigma muito atual, né, e leva a gente primeiro a priorizar, né, o que a gente quer para o nosso futuro, para os nossos filhos. Mas é lógico, para a gente acompanhar os nossos filhos, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa, né, tratar de pensar como eu vou, né, otimizar a minha saúde e ter um acompanhamento para poder realmente, né, abarcar todos esses aspectos de deficiências vitamínicas, metabolismo, como é que tá a minha saúde hormonal, como é que tá o meu estresse. A gente fala que a gente tem 6 pilares da saúde, tá? Um deles são os aspectos nutricionais. Lógico que a gente sabe que uma alimentação rica em frutas, legumes, cereais, né, grãos inteiros, carnes magras, são realmente ricas em fibras, né? São alimentos que são comprovadamente antioxidantes e que levam a que as pessoas envelheçam bem. Esse é um dos pilares, né? Depois a gente tem o pilar de atividade física. Hoje em dia a gente consegue, lógico, a capacitação adequada, entendendo o gasto energético e o nível de atividade dessa mamãe, a gente consegue orientá-la em relação a quanto de atividade física ela tem que fazer, de que tipo, que às vezes a pessoa pensa só em musculação, mas a gente tem atividade aeróbica, anaeróbica, alongamento, né? E a gente pode no dia a dia encaixar essas rotinas em base, lógico, ao objetivo de cada uma. O outro pilar é o sono. Um sono de qualidade é fundamental para a imunidade, né? Para a saúde cardiovascular,
para evitar, né, a geração de quadros neurodegenerativos no futuro também. Então, a gente precisa cuidar desses aspectos. E óbvio, por exemplo, o magnésio. 80% das pessoas no Brasil podem chegar a ter deficiências de magnésio. Quer dizer, é muito, né? É muito. Inclusive, eu estava até conversando com uma colega pediatra que eu perguntei, Patrícia, vocês fazem, quando vocês pedem o screening, né, o check-up da criança, do adolescente, vocês realmente tratam de conversar em relação à questão do magnésio? Porque se realmente a família tem uma ingesta deficitária, né, é muito interessante a gente tentar ver se isso vai corresponder na saúde da criança. E não é uma coisa de rotina. Né? Então, isso chama muita atenção, a gente só linkando, né, questão para as mamães estarem atentas aí em relação a isso, né? O outro pilar é evitar substâncias tóxicas. No caso dos bebês, lógico, ninguém vai consumir álcool, né? Mas a gente tem que ficar atento a questões de corantes artificiais nas alimentações, enfim, exposição a tabaco, a fumaça, fumo passivo, isso é algo também muito relevante que a gente tem que tirar. A questão das conexões sociais, né? Eu sei que é uma etapa de vida, lógico, né? Que a pessoa tem um filho, cuida do bebê, é muito acarretada, então, lógico que a prioridade é a família, mas é comprovado, né, que o ser humano é um ser social e há ministérios mesmo de saúde, por exemplo, na Inglaterra, que criaram departamentos para cuidar simplesmente do aspecto de solidão. Por quê? Porque a solidão, ela acarreta a aceleração de quadros neurodegenerativos, né, e deterioro cognitivo muito mais rápido. Então, é um tema de saúde pública e foi comprovado que a conexão social ativa, né, ela é um neuroprotetor. Então, lógico, as mamães, por exemplo, no colégio tem um grupo de mamães, né, tratar de ter uma convivência semanal com pessoas para poder realmente treinar esse aspecto, né, social do ser humano, isso é super importante para a saúde e para o envelhecimento. E o outro é o manejo do estresse. Tá? O sexto pilar é o manejo do estresse. Então, a gente falou aí uma série de coisas que durante a consulta ou nos planos de acompanhamento dessas mamães, a gente tem que fazer essa visão assim integral, né? Expandir o nosso olhar, entender que cada coisa se conversa, o sono conversa com a imunidade, conversa com o magnésio, conversa com a deficiência vitamínica. Então, é preciso que a gente realmente expanda, né, a perspectiva quando a gente está diante, né, de uma pessoa que busca ajuda para realmente ter essa saúde mais longeva. Então, todos esses aspectos aí, eu espero que eu tenha sido breve, mas são aspectos, assim, muito importantes para a gente ter em conta quando a gente quer pensar em otimização nutrometabólica de cada mamãe que está assistindo o teu programa. Sensacional, eu adorei e acho muito interessante, porque faz muito sentido, porque durante a gestação é exame de sangue todo tempo, as vitaminas ali, aí depois tu ganha o bebê e tu acaba esquecendo de ti, e daí eu já ouvi casos de amigas me falarem, nossa, eu fui encontrar uma amiga minha, ela falou, nossa, parece que tu envelheceu anos, por quê? Não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não está tendo contato social, tudo que dos 6 pilares, fazendo tudo ao contrário, então poxa, quantos anos aí a pessoa tá perdendo de vida, sendo que poderia ter um acompanhamento legal, poderia colocar em prática os 6 pilares, é possível. Tem muitas mães que conseguem se cuidar. Então, eu acho que quanto mais mães terem acesso a isso, a esse tipo de informação e da necessidade desse olhar, desse cuidado, melhor, né? Sim, com certeza, mas lógico, né, que tá a situação ideal, e a gente sabe que a realidade, né, de cada mamãe, enfim, eu sou mulher, a gente entende, a gente tem muitas demandas, mas lógico que também como médica, né, e profissional da saúde, especializada nesses aspectos que a gente mencionou, é importante eu fazer esse chamado de atenção, né, que de repente não se trata simplesmente de repente olhar vídeos no YouTube, de colocar um esforço em coisinhas que de repente ela, né, viu na internet. Eu acho, Mari, que a gente tem que ter a humildade de encontrar uma ajuda para armar uma estratégia individualizada e acompanhada, tá? Alguém que realmente pegue essa mamãe, arme para ela a melhor estratégia e a acompanhe na execução dessa estratégia. Porque é óbvio, né, no final das contas, se essa estratégia realmente foi efetiva, desenvolvida com uma competência necessária, essa mamãe vai conseguir ter saúde e vai desenvolver durante esse período a autonomia para depois seguir a sua vida aí mais saudável.
Muito obrigada por compartilhar tanta informação conosco e até a próxima. Obrigada a você.